Olá, gente, continuando, tudo bem? Como vamos? Agora vamos contemplar o arcadismo, né? A escola literária do arcadismo, a última escola literária da chamada era colonial da nossa literatura, perfeito? Quinhentismo, barroco e arcadismo, perfeito? Compreende na periodização literária aquilo que nós chamamos de era colonial da literatura brasileira. A era nacional vai começar com a chegada da família real portuguesa em 1808. Né? 1808, acredito que vocês saibam isso muito bem, da história. Né? 1808 é um dos anos mais marcantes, mais importantes da história do Brasil, porque é o ano que demarca o fim da era colonial e o início da era nacional. Então, de 1808 para frente, né, nós já teremos uma nova era, já vai começar com o romantismo, o realismo, são outras escolas, que virá posteriormente. Estamos ainda no século XVIII, né? Estamos ainda no século XVIII. No século XVIII, algumas transformações importantes vão acontecer no cenário econômico, político, cultural brasileiro. Perfeito? E naturalmente isso daí vai provocar mudanças na nossa literatura. Do ponto de vista econômico, o que é que se verifica? Né? Uma decadência, né, do ciclo da cana-de-açúcar, que está chegando ao fim, está se esgotando. Né? Perfeito? O açúcar brasileiro começa a sofrer a concorrência do açúcar das Antilhas, se eu não me engano, certo? E começa a perder a sua importância econômica que tinha anteriormente. Ao mesmo tempo que acontece isso, né, começam a ser descobertas riquezas minerais, né, na região das Minas Gerais. Tá certo? Nós estamos entrando no ciclo da mineração. Então, o ciclo da cana-de-açúcar vai sendo substituído aos poucos pelo ciclo da mineração. Né? E o que acontece? Naturalmente, vai haver um deslocamento, digamos, do interesse econômico lá da região Nordeste para a região Sudeste. O Nordeste deixa de ser a região mais importante economicamente do Brasil, da colônia brasileira, perfeito? O interesse, as atenções se voltam para o Sudeste, especialmente para a região de Minas Gerais. Aí a gente tem que chamar a atenção para duas cidades, né? Duas cidades que vão concentrar essas atenções e essa importância no século XVIII. Né? A primeira dessas cidades é Vila Rica. Tudo bem? Vila Rica é praticamente a capital econômica da colônia deste momento aí. É a cidade que vai concentrar toda a movimentação no sentido da extração, da comercialização, sei lá, do ouro, das pedras preciosas, nesse ciclo da mineração. Vila Rica, para quem não sabe, é a atual Ouro Preto, em Minas Gerais. Né? O nome atual de Vila Rica é Ouro Preto. Então já foi a capital de uma civilização, se é que a gente pode dizer assim, lá no século XVIII, a cidade de Vila Rica. Tá certo? Só que Vila Rica, digamos assim, seguindo o procedimento natural da metrópole, né? Vila Rica não deveria ser a capital política, se pode dizer assim, da colônia, porque não era uma cidade litorânea. Né? Portugal sempre teve por princípio, né, a metrópole portuguesa, que a capital da colônia deveria ser uma cidade litorânea, como foi Salvador, né, no século XVI. Tranquilo? Então, o que acontece? Há uma mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763. Então, a coisa fica mais ou menos assim: capital econômica, né, da colônia no século XVIII, Vila Rica, em Minas Gerais. Capital política da colônia no século XVIII, Rio de Janeiro, por ser uma cidade litorânea. Tá certo? Então é assim que a coisa vai estabelecer. E o Nordeste vai sair de cena,
né, nesse cenário econômico e político como a região mais importante. O Nordeste teve a sua vez, né, na história do Brasil, naquele momento inicial lá, agora nessa reta final da era colonial, o Sudeste vai passar a concentrar as atenções, entendido? E justamente porque as atenções estão concentradas agora em Minas Gerais, né, que vai ser ali o centro dessa movimentação toda, e ali que vão aparecer também os poetas, os autores importantes desse novo período. O arcadismo na nossa literatura vai ser chamado de grupo mineiro, né? Então, assim como o barroco lá no século XVII foi chamado aqui no Brasil de grupo baiano, o arcadismo no século XVIII vai ser chamado de grupo mineiro, tá? Uma observação importante que eu tenho que fazer agora é o seguinte, né? Quando se fala em arcadismo, né, quando se diz que o arcadismo substituiu o barroco, né, na literatura brasileira, a gente só está falando de literatura, unicamente literatura. O próprio nome arcadismo só se aplica à literatura, tá? Só se aplica à literatura. Então, jamais você vai falar, por exemplo, uma pintura arcade, né? Escultura arcade, não. Você fala poesia arcade, tudo bem. Ora, pintura, escultura, arquitetura, as outras demais artes, né? Elas vão receber um outro nome quando se trata desse momento aí, certo? É neoclassicismo, né? Você vai falar em pintura neoclássica, em escultura neoclássica, arcadismo, arcade, são termos que só se referem à literatura apenas, tá? Bem, uma outra ressalva, uma outra observação que eu tenho que fazer aqui é quanto ao momento, né, o momento da estreia do arcadismo na nossa literatura. Atenção, a apostila 1, né, apostila 1, quando trata lá do barroco, né, quando trata lá do barroco, ela coloca a data final do barroco com a publicação de obras de Cláudio Manuel da Costa, né, em 1724, que seria a data final do barroco de acordo com a apostila 1. Eu já desconfiei que estava errado, né, porque o Alfredo Bossi não coloca essa data, nem outros autores que eu li, perfeito? Eu, dando uma olhada no capítulo referente ao arcadismo, que já está na apostila 2, eu só confirmei, né, a minha suspeita de que o que havia, aquela informação da apostila 1 estava errada. Então não é essa de 1724, não tem nem como ser 1724, é bem depois. Então será o ano de 1768, o ano que vai assinalar o início do arcadismo na literatura brasileira, com a publicação das obras de Cláudio Manuel da Costa, dos nossos principais autores arcades. Tudo bem? E como vai ser o arcadismo? A gente falou sobre o barroco, que o barroco era marcado por uma profunda indefinição, uma confusão, uma contrariedade, né? A escola da antítese, né? O barroco, o autor barroco, ele não consegue se definir entre Deus, entre a matéria, entre a carne e o espírito, né? Um homem extremamente confuso, daí gerando ali uma escola, uma estética profundamente complexa, difícil, né? O barroco é realmente difícil, né? O arcadismo vai ser tudo diferente disso, perfeito? O arcadismo ele vai procurar a simplicidade, a sobriedade, né? Se o barroco é sinuoso, o arcadismo ele vai tentar ser reto, retilíneo, né? sem oscilação, né? Perfeito? O arcadismo ele vai refletir o espírito clássico, o espírito do equilíbrio, o espírito da harmonia, tá? O mundo está em ordem, as coisas estão nos seus devidos lugares, perfeito? Esse é o espírito arcade, né? Tudo está transcorrendo como deve ser. O rio segue seu curso, o pássaro canta na árvore, as ovelhas pastam no campo, né? Está tudo em ordem, o mundo está
está em equilíbrio. Este daí é o espírito do arcadismo, tudo diferente do barroco, tá certo? E esse mesmo espírito Arcade, ele vai voltar, né, na mitologia greco-romana, ou greco-latina, tanto faz, né? Ele vai voltar nessa mitologia greco-romana, vai se inspirar, né? Vai se inspirar naquela vida campesina, bucólica, perfeito? É por isso que os poetas do arcadismo, eles terão um eu lírico inspirado normalmente num pastor, né? Um pastor de ovelhas, por exemplo, que leva seu rebanho para o campo, né? E lá fica, enquanto observa as ovelhinhas pastando, fica elaborando seus versos. O eu lírico do poeta Arcade vai ser esse homem campesino, esse homem ligado a uma vida pastoril, né? Isso vai refletir algumas máximas, né? Algumas máximas elaboradas pelo poeta latino, pelo poeta romano Horácio, né? O arcadismo ele é fortemente assentado nas máximas horacianas. Essas máximas, qualquer estudante de literatura conhece muito bem quando se trata de arcadismo, né? Elas são expressas em latim, né? E aqui eu coloquei para nós analisarmos as mais conhecidas delas, né? Por exemplo, o fugere urbem, que significa fugir da cidade, né? A cidade, nesse modo de pensar aí, é vista como um espaço de corrupção, um espaço de degradação, né? Então o homem deve procurar a vida no campo, uma vida mais saudável, uma vida mais, uma vida mais condizente com a natureza humana, né? Uma vida mais em contato com a natureza. Além do poeta latino, isso aí reflete também um pouco a filosofia de Epicuro, né? Epicuro, filósofo da era helenística, né? Isso aí já é depois de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, é depois, do período helenístico, né? Perfeito, a época de Alexandre Magno, por ali. Então o Epicuro vai nos passar este modelo ideal de vida, de acordo com ele, que é assim aquela procura moderada pelos prazeres da vida, né? Então é você procurar extrair assim, prazer, o máximo prazer das coisas simples. Um pôr do sol, né? Um canto de um pássaro, perfeito? Um momento de felicidade em companhia dos seus amigos, né? As coisas mais simples, né? É assim que Epicuro considera a virtude maior, né, da existência humana. Extrair o máximo de prazer das coisas mais simples, perfeito? De acordo com Epicuro, por exemplo, né, você comer pão, né, com água, imagine, pão com água, isso aí pode ser um banquete, se você estiver rodeado de amigos, de pessoas agradáveis, estiver comendo, por exemplo, assim, um clima agradável, um clima festivo, perfeito? Então, quer dizer, as coisas mais simples podem gerar o prazer maior que nós podemos ter e fugir dos excessos, né? Fugir dos excessos que para Epicuro são degradantes, né? Aí já vai nos levar à segunda máxima horaciana, a áurea mediocritas, né? A média dourada, a média de ouro, a áurea mediocritas, perfeito? Quer dizer, se evitar os extremos, né? Então, se por um lado ninguém quer viver na miséria, ninguém quer viver na penúria, passando fome, passando necessidade, né? E é claro, isso é uma coisa óbvia. Por outro lado, você deve evitar também os excessos, o luxo, né? Uma vida, como é que diz, com muita riqueza, né? Isso aí também deve ser evitado. Você deve evitar os extremos, você deve andar pelo caminho do meio, a
média dourada, entendido? Isso aí é outra máxima horaciana, bem conhecida, que também vai ser observada pelos Árcades. Tá? E para fechar, aquela que talvez é a máxima mais conhecida deles, o Carpe Diem, né? Essa fórmula Carpe Diem, como é que diz, por inteiro seria Carpe Diem, quam minimum credula postere, em latim, quer dizer, colhe o dia, né? Aproveita aquele momento, o dia, o presente, né? E confia menos o possível no amanhã. Essa é a ideia do Carpe Diem. Você tem um momento presente para viver, para aproveitar, para gozar da melhor maneira possível esse momento. O dia de amanhã, o que vem depois, isso aí é só incerteza. Tá? Agora, é importante observar aqui o seguinte, gente. Esses poetas Árcades, que vão se inspirar nessas máximas horacianas aí, eles mesmos, na sua vida prática, digamos assim, eles não vão seguir isso aí à risca, né, gente? O eu lírico deles é que vai, digamos, se revestir dessas características aqui, né? Então, nos seus livros, nos seus poemas, sim, eles são pastores, são homens do campo. Na vida prática, na vida real, digamos assim, eles são burgueses, homens de negócios. Eles não podem simplesmente abandonar seus negócios lá em Vila Rica e viver como pastor de ovelha no campo. Aí já não funciona dessa forma, né? Bem, então, visto isso daí, a gente tem que lembrar também, nessa contextualização histórica que a gente faz sempre, um dado muito importante. Não tem como você desvincular, como você separar o arcadismo, né, do iluminismo, tá certo? O século XVIII, ele é bem conhecido na história como o século das luzes, perfeito? É aquele século em que filósofos, pensadores como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, né, eles vão, como é que eu digo, movimentar o cenário cultural, né, europeu, especialmente na França, contestando aquele regime absolutista que existia até então, né? Esses filósofos, esses pensadores, eles lançam o germe, né? Lançam a semente que mais tarde vai detonar a Revolução Francesa, né? Detonar a Revolução Francesa. Os Estados Unidos vão inspirar a luta pela independência dos Estados Unidos, e aqui no Brasil vão inspirar a Inconfidência Mineira, tá certo? Então, quando eu digo que não dá para dissociar o arcadismo do iluminismo, é uma coisa natural. O iluminismo, ele vai levar aqui no Brasil, né, vai inspirar aqui no Brasil o movimento da Inconfidência Mineira. E boa parte dos inconfidentes são poetas Árcades, né? Boa parte dos inconfidentes são poetas Árcades. Então não tem como dissociar uma coisa da outra. Tudo bem? Dito isto, né, a gente pode falar rapidamente sobre esses poetas, né, Árcades, que apareceram aqui na nossa literatura. Bem, nós podemos contemplar esses autores Árcades na nossa literatura sob duas perspectivas, sob dois direcionamentos, né? Uma poesia lírica e uma poesia épica. Então, no arcadismo, gente, no arcadismo, nós teremos naturalmente poetas líricos, né? São os mais lembrados, os mais conhecidos, perfeito. Lírico e satírico também, no caso do Tomás Antônio Gonzaga, né? Ele também tem uma poesia satírica, tá? Mas o que mais chama atenção aqui é para a épica. Veja bem,
o gênero épico, na literatura brasileira, ele nunca teve muita projeção. Essa que é a verdade, né? Nós não temos na literatura brasileira, por exemplo, uma epopeia, que nem nós temos, por exemplo, os Lusíadas na literatura portuguesa. Na literatura brasileira nós não temos nenhuma epopeia, nenhum poema com essa dimensão, né? Perfeito? O épico vai aparecer na literatura brasileira, em geral, de uma forma assim, meio que pontual, meio ocasional, né? Então, por exemplo, lá no início do século XVII, o Bento Teixeira, um poeta menor, né? Ele escreve o Prosopopeia com como é que eu poderia dizer, com uma intenção de produzir, né? Uma poesia épica, só que uma poesia épica menor, não é isso? No século XX, por exemplo, durante o modernismo, né? Modernismo já, a Cecília Meirelles, o seu Romanceiro da Inconfidência, né? Já resgata novamente uma proposta de poesia épica, tá? Mas tudo muito assim, muito esparso, né? Muito ocasional. Se tem um momento da nossa literatura, da nossa periodização literária, que o gênero épico chegou assim a ter uma, como é que se diz, ameaçar, ganhar um peso maior, né? Uma presença maior na literatura brasileira, foi durante o arcadismo, né? Então, aquele momento em que o épico na literatura brasileira vai tentar ganhar um status maior, né? Isso em toda a nossa periodização. Mas vamos então chamar a atenção para aqueles autores mais importantes, né? As duas categorias aqui. Bem, o que diz respeito à lírica, né? A gente tem que chamar a atenção primeiro para o Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa, ele tem assim o mérito, né, de ter sido dele a obra, né, que vai inaugurar o arcadismo na nossa literatura, né? O nome do livro é justamente Obras, de Cláudio Manuel da Costa, em 1768. Eu chamei a atenção aqui, perfeito? Cláudio Manuel da Costa foi um dos inconfidentes mais, como é que eu poderia dizer, importantes, né? Participaram daquele episódio da Inconfidência Mineira. E teve um destino trágico, não foi? Cláudio Manuel da Costa, ele apareceu morto na prisão, né? Quando estava esperando o seu julgamento, né? Como se tivesse se suicidado. Existe uma dúvida sobre isso daí, existe uma polêmica se realmente ele se suicidou, né? Ou se alguém o enforcou e como é que se diz? Fez lá de uma maneira que parecesse que ele tivesse se suicidado, né? Seja como for, ele morreu ainda na prisão, né? Antes de ter a sua, como é que eu diria, a sua sentença definida, né? Depois do julgamento. Tudo bem? Mas o nome mais conhecido, mais lembrado no arcadismo brasileiro, sem sombra de dúvida, é o de Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga, perfeito? Tomás Antônio Gonzaga é o mais popular, que a gente pode dizer assim, dos nossos poetas árcades, certo? Ele ficou muito conhecido ele é considerado, né, a obra mais conhecida do nosso arcadismo, que é a Marília de Dirceu, né? Marília de Dirceu é o seguinte: Dirceu é o eu lírico dele, né? Pastor, pseudônimo, melhor dizendo, adotado por ele, né, um pseudônimo adotado por ele, para se referir ao seu eu lírico, né, o pastor Dirceu, né, perfeito. E Marília, sua amada Marília, é inspirada numa personagem histórica real, né? Maria Doroteia Joaquina de Seixas, né, uma moça que vivia em Vila Rica, pelo qual o poeta se apaixona, ela que vai inspirar a sua Marília, perfeito?
estado de espírito árcade, de simplicidade, de sobriedade. O mundo está em ordem. O poeta, então, assumindo aquela condição de pastor, vai para o campo, declama versos, quando vê suas ovelhinhas pastando, conta para a sua amada Maria as suas vantagens, as terras que ele possui, os rebanhos que são dele, etc. Mas tudo há uma vida rústica, uma vida muito simples, É assim que ele espera ganhar, digamos assim, conquistar o coração dessa sua amada, falando dessa vida simples que ele leva, mas uma vida ao mesmo tempo, que simples, uma vida rica, Perfeito? Não sei se deu para entender, Muita terra, muitos rebanhos, mas tudo assim, de uma forma muito rústica, sem muita cerimônia, sem muita sofisticação, longe daquela vida da cidade. Esse é o espírito árcade, Então são os dois grandes nomes do nosso arcadismo, que diz respeito à parte lírica. Só lembrando que no caso de Tomás Antônio Gonzaga, nós temos também uma poesia satírica digna de nota, que são as cartas chilenas, tudo bem? Uma poesia satírica também digna de nota. Tomás Antônio Gonzaga, como Cláudio Manuel da Costa, também acabou sendo, condenado pelo episódio da participação dele na Inconfidência Mineira. Ele acaba sendo degradado, vai ser, exilado lá na África, Angola, Moçambique, não me lembro agora, Então ele tem esse destino também feliz dos Inconfidentes, tá bom? E vindo agora para a épica, para a parte da épica, vou até apagar aqui para dar espaço. Na épica nós vamos ter também dois autores a serem destacados, Dois autores a serem destacados. Santa Rita Durão, e Basílio da Gama. Santa Rita Durão é autor da obra Caramuru. Caramuru, gente, é contemplando uma figura, uma personagem histórica famosa da nossa história do Brasil, naturalmente, o Diogo Álvares. Diogo Álvares, ele vem para o Brasil, isso no século XVI, se não me falha a memória, ele vem para o Brasil e acaba se abrasileirando, não quer mais voltar para Portugal, fica por aqui mesmo, casa-se com uma índia, e fica por aqui mesmo. Ele acaba morando aqui, vivendo como se fosse um índio. Ele é uma espécie assim de, como é que eu poderia dizer, de símbolo da colonização brasileira, daquele elemento que vem para cá, não para explorar, para vir para roubada, vai embora tudo para a metrópole, mas que vem para cá e incorpora o espírito da colônia, da nova terra, assim, e transforma, troca a Europa pelo Brasil, troca o velho mundo pelo novo. Então aí esse simbolismo que representa o Diogo Álvares, de certa forma, como se a colônia tivesse vencido a metrópole, no coração desse personagem aí, esse abrasileiro, o nosso Diogo Álvares, tá bom? Então o Santa Rita Durão escreve esse poema, Caramuru, tendo o Diogo Álvares Corrêa como o herói épico, o representante máximo. O outro a ser destacado é o Uruguai, de Basílio da Gama. O Uruguai, ele vai refletir um momento assim, triste, conturbado da nossa história, que é aquele momento da expulsão dos jesuítas. Os jesuítas, gente, só lembrando aqui, os jesuítas eles tiveram um papel primordial, um papel importantíssimo no primeiro momento na nossa literatura e na nossa história também, lá no século XVI. Quem viu comigo o quinhentismo sabe muito bem da importância dos jesuítas, especialmente de José de Anchieta, para a nossa literatura, no momento em que não havia
praticamente nada, né? Era tudo muito pobre aqui no Brasil em termos de cultura. Os jesuítas vieram para cá e introduziram aqui na nossa literatura, se a gente pode dizer assim, né? O teatro, por exemplo, a poesia, por exemplo. No século XVI, né? Nesse primeiro momento, no quinhentismo, tudo que você vai ter em termos de teatro, de poesia aqui no Brasil é produzido pelos jesuítas. Ninguém mais tem esse tipo de interesse, só eles, né? Mas o que acontece? No século XVIII você já tem um outro cenário, né? O Marquês de Pombal, que era o homem forte, de Portugal nesse momento aí, no século XVIII, ele vai, como é que eu diria, arquitetar para expulsar os jesuítas aqui do Brasil, das colônias portuguesas, né? O Basílio da Gama, uma espécie de bajulador, né, do Marquês de Pombal, coloca então os jesuítas como vilões na obra O Uruguai, perfeito? Então ele vai se render à política do Marquês de Pombal, a política pombalina, nesse livro, fazendo uma espécie assim de louvação à política do Marquês de Pombal, colocando os jesuítas como vilões, né? Naquele momento que eles são expulsos aqui do Brasil. Só um detalhe, né? Fora da literatura, mas a gente tem que chamar atenção, até aqui, gente, até o século XVIII, até esse momento da expulsão dos jesuítas, tudo que nós tínhamos aqui no Brasil, em termos de educação básica, né? Era basicamente levado a cabo pelos jesuítas, perfeito? Quer dizer, as escolas, que a gente pode chamar assim, que nós tínhamos no Brasil, eram jesuíticas. A partir do momento que eles são expulsos, não fica nada no lugar, certo? Então, foi um desserviço sobre esse prisma aí. Tudo bem que era uma educação voltada para o catolicismo, não era uma educação nos moldes como nós temos hoje, mas era melhor do que nada, né? A partir do momento que eles são expulsos, fica-se uma lacuna que só vai ser preenchida lá no século XIX, né? Então, gente, em linhas gerais, está aí eu queria falar para vocês sobre o arcadismo, tá? Na nossa literatura, tá bom? O arcadismo, então, ele encerra, a gente vai encerrar essa chamada era colonial, né? Assim, a data que é assinada o final do arcadismo, naturalmente, 1808, que vai assinalar também o final desse período colonial da nossa literatura. Então, em 1808, com a chegada da família real, acaba tudo isso daí, aí vira a página e começa tudo de novo, uma outra história que vai começar a partir de 1808. Tudo bem? Então, com o arcadismo a gente encerra. E lembrando sempre aquilo que eu já falei para vocês aqui, né? Na literatura, o arcadismo substituiu o barroco em 1768. Mas nas outras artes, na escultura, na pintura, etc., o barroco continua até o final do século, né? Até acabar o século XVIII. É por isso que nós vamos ter esse anacronismo, né? Essa coisa meio anacrônica, fora de lugar, no tempo, né? Que você vai ter ao mesmo tempo em Vila Rica, né? Em Minas Gerais, ao mesmo tempo que você vai ter poetas árcades, como Tomás Antônio Gonçalves ou Cláudio Manuel da Costa produzindo, você vai ter um escultor barroco como Aleijadinho produzindo também. Quer dizer, árcades e barrocos convivendo lado a lado na mesma sociedade. É um anacronismo aí que vai acontecer aqui na nossa periodização. Tudo bem? Novamente ressaltando que eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas, né? Podem me contatar pelo WhatsApp sem problema, ok? Então até a próxima.